Avançamos para a terceira parte do consultório de hoje. Recordo que daqui a pouco vai poder esclarecer as suas dúvidas relacionadas com oftalmologia. Para isso deve marcar o número de telefone 22 508 3297. Pode já tratar da sua inscrição, 22 508 3297. Tem também à sua disposição o endereço de e-mail consultório, @portocanal.pt. Se for mais fácil para si, pode enviar por escrito a sua testemunha, o seu testemunho, a sua pergunta, o seu caso. Teremos todo gosto aqui em ler o seu e-mail e também tentar ajudá-lo no que diz respeito à oftalmologia. Agora vamos abordar outro assunto. Quanto mais novas são as crianças, mais difícil poderá ser detectar se existem problemas de visão ou não, e por isso cabe a nós, pais, tios, avós, educadores de infância, também estar atentos a alguns sinais que podem ajudar. Vamos precisamente saber quais são esses sinais. Está connosco o Dr. Paulo Freitas Costa, médico oftalmologista. Aqui agradeço, Sr. Doutor. Muito obrigada por estar aqui connosco no consultório. De facto, na maioria das vezes, a criança não tem capacidade para dizer ou que vê mal ou que está com alguma dificuldade na visão por algum motivo, não é? Há aqui alguns sinais que podem indicar que devemos levar os mais pequeninos ao médico oftalmologista. Quais são os sinais? Boa tarde. Muito obrigado. Obrigada a nós. Sim, é um facto, não é? E quanto mais pequeninas são as crianças, Claro. Mais evidente se torna. Portanto, quando são miúdos mais pequeninos, com 2, 3, 4 anos, que são aqueles miúdos que normalmente até são os pediatras, os médicos de família, que relembram aos pais que é preciso rastrear, e a palavra rastreio significa isso mesmo, procurar uma coisa que não é assim tão evidente, não é? Pronto, e tirando as coisas que são até mais óbvias, que são a necessidade dos óculos, por exemplo, porque a criança pode ver mal e nós não nos apercebemos, não é? Há outras coisas, como nomeadamente patologia inflamatória da superfície ocular, que também existe nos adultos e também existe nas crianças, e que as crianças, exatamente pelo facto de não se conseguirem queixar ou até desvalorizarem o problema, acharem que é normal, serem muito mais resilientes, por exemplo, à dor ou desconforto, acabam por tornar uma patologia que até pode ser crónica, num problema com cicatrizes corneanas, por exemplo, conjuntivais, e que nós poderíamos atuar mais precocemente. E acho que é importante relembrar sinais de alterações que nós devemos tratar, como, por exemplo, o olho seco na criança, que é uma coisa que surpreende os pais, não é? Surpreende os pais, surpreende as pessoas, os conviventes, porque nós achamos que o olho seco é uma patologia do adulto, da pessoa mais velha, não é? Já para não falar também de algumas formas de conjuntivites alérgicas, por exemplo, que às vezes não são assim tão evidentes, não é? E há sinais que até as pessoas que estão à volta pensam que aquilo é um tique que ele tem porque pisca muitos olhos, ou porque abre muitos olhos e está sempre a fazer assim o que eu chamo o fantasma, parece que andam assim à procura de qualquer coisa. São sinais de desconforto no olho, sinais de sensação de corpo estranho, mas que aquele pequenino de 4 anos, 5 anos e mesmo mais velhos, às vezes 7, 8 anos, não vão verbalizar. Claro. E mais novos também pode acontecer, digo também isto pode porque acontecer. O rastreio é feito aos 2 anos de idade, não é? Exatamente. E aí sim já pode ser detectado algum problema, mas antes também há sinais que podem indicar um problema. Também, exatamente. Pronto, quando nós estávamos a falar do tal rastreio, que até está muito bem instituído na sociedade, em que os miúdos são chamados para serem rastreados através de um aparelho que depois nós vemos. Ora, o objetivo desse rastreio é perceber se a criança necessita de uns óculos, por exemplo, se tem astigmatismo elevado, se tem uma diferença de graduação, se tem um estrabismo, mas esse rastreio não vai procurar, lá está, este tipo de patologia inflamatória, por exemplo, no olho. Não é? Pronto, então, há crianças muito pequeninas, é muito comum a criança ter um terçolho, um chalásio, por exemplo, e tem e depois aquilo passa, incha, desincha, passa, volta a inchar, depois tem o terçolho no outro olho. Por exemplo, estas crianças são crianças muito, muito frequentes e que vêm, por exemplo, a um serviço de urgência e uma pessoa olha para aquele problema local da pálpebra, e isto pode acontecer em crianças com 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio. E algumas destas crianças, e se nós vamos naquela altura aguda, vamos medicar aquele problema, fica resolvido. Aquele quisto daquela glândula palpebral resolve, mas algumas destas crianças, passado 1 mês, 2 meses, 3 meses, entram num ciclo de mau funcionamento dessas glândulas, têm um ordel, portanto, uma glândula outra vez entupida, inflamada num olho, depois no outro, e portanto, são crianças que têm uma disfunção generalizada das glândulas palpebrais. E o que é que isso condiciona?
condiciona um olho seco, que às vezes pode ser mais grave, portanto a lágrima mais evaporativa. E o que é que nós notamos nessas crianças? São crianças que têm mais dificuldade com a luz, portanto quando saem cá fora protegem-se muito da luz, evitam muita luz, mesmo quando ligamos a luz no quarto, quando acordam no quarto, defendem-se muito rapidamente. São crianças que passam muitas vezes a piscar os olhos, não é? E nós encaramos que isso é um tique, e pode não ser um tique naquela criança, não é? Faz assim, portanto, às vezes coçam o olho, não é? Porque têm desconforto, sentem que tem qualquer coisa lá dentro. E, portanto, estas crianças, o sinal de coçar mais ou menos repetidamente o olho, piscar o olho, abrir e parece que porque quando fazem assim a córnea passa na pálpebra, a pálpebra passa na córnea, então aquilo lubrifica um bocadinho, é um espalhar da lágrima. São crianças que muitas vezes, pelo olho seco grave que têm, que chegam a fazer úlceras na córnea, que precisam de ser tratadas e é uma patologia que é crónica naquela criança. Durante 1 ano, 2 anos, precisa de ser tratada e acompanhada e às vezes muito regularmente, quase de mês a mês, 3 em 3 meses. Portanto, o simples chalásio, terçolho, se for uma coisa isolada, sem sintomas mais nenhuns, como eu costumo dizer, com o olho calminho, a criança não se importa nada com aquilo, tudo bem. Mas às vezes este tipo de sintomas associados aos sinais, que eles não vão verbalizar, mas nós temos que estar atentos e ver, pode-nos chamar a atenção para um olho seco, por exemplo, na criança. Deve ser mais investigado. E que no rastreio populacional não apareceu. Exatamente. Eu tinha reunido aqui alguns sinais, mas já percebi que ir ponto a ponto poderá não ser tão correto porque pode estar por trás de tantos problemas, não é? Talvez. Por exemplo, piscar muitas vezes ou coçar muito os olhos. Claro. O terçolho, por exemplo, pode ser exemplo disso, não é? O ato de coçar não é um ato inócuo. Portanto, o ato mecânico de coçar não é assim tão... Pode ser um ato banal, mas não é... Pode provocar dano na superfície do olho a longo prazo. E isso há-nos, por exemplo, das conjuntivites alérgicas, não é? Sim. Há muita coisa que é encarada como uma alergia e, na verdade, é um olho seco na criança. São crianças que até mais tarde vêm a ter problemas de pele, como... Então, miúdos que têm dermatite atópica, por exemplo, miúdos que vêm a ter rosáceas, dermites seborreicas, ou seja, tem alguma ligação aqui com patologia dermatológica e com outra patologia da imunoalergologia, Claro. E que, portanto, nós temos que estar atentos. E muitas vezes são encarados como alérgicos simples, para além de que a alergia é um espectro que há alergias mais simples e fáceis de gerir, há outras alergias que são mais complicadas de gerir. Mas isso, se calhar, podemos falar noutra eventualidade, noutra oportunidade, porque só a conjuntivite alérgica dava-nos meia hora para falar. Mas o que eu quero chamar a atenção é que isso são alergias, e às vezes não são alergias, são olhos secos associados a este tipo de patologias que também merecem ser tratados. Muito bem. E, portanto, a comichão, quando surge, pode também levar a este piscar muitas vezes os olhos e a coçar muito os olhos, não é? Mas não é só uma mera comichão. Sim, quando nós associamos, temos muita ideia de associar a comichão à alergia. Alergia, exatamente. Tem comichão no nariz, pronto. Mas normalmente há comichões que fogem do padrão. São comichões que são durante todo o ano, não são mais na primavera nem são no verão. Não têm nenhuma associação assim em particular com cães, gatos ou pólenes, não é? Pronto. E às vezes são patologias da superfície ocular inflamatória, do que o olho seco é uma delas, não é? Embora exista outras. Portanto, piscar os olhos, coçar, sentir às vezes ardor, fazer trejeitos com os olhos, não é? Deve ser sempre observado por um oftalmologista. Temos que estar atentos, porque os mais crescidos conseguem distinguir uma comichão normal às vezes, do que não quando é, a criança entra no consultório, dá logo para perceber pelo padrão de pescar se aquilo é um tique ou não é. Mas às vezes o que também acontece, que é olhos secos simples, coisas ligeiras, vêm a degenerar um tique. Não é? Porque a criança começou com um problema, tinha uma sensação de corpo estranho, então começa a piscar e depois tanto pisca, e nós pais dizemos, não pisca os olhos, e aquilo acaba por ficar um ato repetitivo. E mesmo quando já não temos grande coisa para tratar, nesses casos, se nós fizermos uma simples lágrima artificial, resolvemos o problema. Já vai aliviar. Mesmo quando já era até aparentemente um tique. Não é? Em relação às conjuntivites, principalmente quem tem crianças nas creches, sabe que são
muito comuns, provavelmente 3, 4 vezes num ano uma criança tem uma conjuntivite. Deve também esse pai estar mais atento a essa criança ou de facto é uma questão pode... é uma questão muito importante, porque assim, se estivermos a falar nas crianças pequeninas, com 2 anos, 3 anos, a conjuntivite infecciosa não é assim tão comum quanto isso. Ou seja, aquela conjuntivite importante que devia levar ao isolamento daquela criança. Claro. Nós temos muito, é normal, os pais que ele está com ramela, agora já não pode ir à escola, para a semana volta a estar com ramela outra vez, e o que é que acontece? Sim. E quando a criança até já anda com tosse há uma semana, fez febre a semana passada, e tem o ranho pelo nariz fora, mas essa criança, desde que não tenha febre e não tenha ramelas no olho, também está contagiosa do vírus dela, mas vai na mesma escola, não é? Portanto, o que acontece é que é muito comum termos este quadro que eu descrevo agora, que é uma criança pequena, com 2, 3 anos, que já anda com uma obstrução nasal, respira mal, está com um quadro obstrutivo superior, não é? Daquelas vias aéreas, e que naquele dia acordou com ramela. Mas nós, a pessoa limpa o olho com o soro e o olho está branquinho por baixo, não está muito vermelho, a criança está impecável, vê-se que está confortável com o olho, isso não é uma conjuntivite. Portanto, uma conjuntivite que nós medicamos, que depois um colega medica com um antibiótico simples e que em 2 dias passa, não era uma conjuntivite. E não precisava ter sido tratada como uma conjuntivite. Ou seja, eu costumo explicar que o canal lacrimal das crianças é mais pequeno do que o nosso, não é? É mais estreito. E às vezes basta a mucosa do nariz estar inflamada, porque tem uma rinite associada àquele quadro vírico, e faz uma obstrução do canal lacrimal funcional. O canal está patente, mas pela mucosa é demasiada, ela fecha, então acumula secreção, a lágrima não drena tão bem, então fica como se fosse uma obstrução daqueles bebés pequeninos. Pronto, e nesses casos, aquilo não é contagioso a conjuntivite em si, não é? Portanto, aquilo basta só lavar e tal. Mas é normal para chegar à creche, chegar à escolinha e que seja barrada a entrada, digamos assim. Mas estas conjuntivites de repetição, 3, 4 por ano, não existem, digamos assim. O que existe é uma patologia do nariz, que não significa que tenha que ser operado ao nariz ou aos cornetos. O que significa que tem a dinâmica do nariz e de ventilação daquele nariz predispõe a obstruções funcionais do canal lacrimal que criam secreção e que só precisam de ser lavadas com soro fisiológico e que aquilo não tem grande consequência para o olho. Muito bem. Ora, tenho aqui também algumas dúvidas. Alteração da cor, manchas na zona branca do olho. O que é que isto pode indicar? Não são assim tão frequentes. Por exemplo, a hemorragia conjuntival, que é o que as pessoas descrevem como um derrame. Tem um derrame no olho e que é muito assustador. São pessoas, normalmente acontece mais aos adultos e mais na população mais velha, por termos fragilidade dos nossos capilares. Se nós olharmos ao espelho com atenção, vamos ver que temos capilares na superfície do olho, pequenos vasos sanguíneos, que às vezes o ato de coçar, ou porque as nossas tensões arteriais temos um pico de tensão, ou porque nos enervamos, ou porque já temos hipertensão de base, ou porque fazemos uma manobra de valsalva, porque pegamos num peso e fazemos um ato de aumentar a pressão venosa cá para cima, um capilar pode arrebentar e ficamos com uma hemorragia conjuntival. Isso é mais frequente nos adultos, mas nas crianças também pode acontecer. Por exemplo, se uma criança tiver vómitos, por exemplo, se tiver tosse intensa, não é, associada a um quadro, a um esforço, também pode acontecer uma hemorragia conjuntival. Normalmente não tem problema nenhum, não é para fazer nada. Mas se nós virmos algum tipo dessas manchas no olho, convém sempre perguntar se aquilo é normal ou não, porque apesar de 99% delas não significar nada, outras podem ser coisas mais sérias e, portanto, convém ser observado. Ou então, névoos na conjuntiva, ou seja, os névoos, os sinais, o que nós chamamos de um sinal na pele, não é? Que é um névoo. Também podemos ter névoos no olho, podemos ter alterações e que vemos, vamos olhar para a parte branca e ver que tem ali um sinal. Pode ser acinzentado, pode ser mais amarelado e que depois vai ou mais escuro. Muitas vezes esses amarelados vão começando a ganhar pigmento e vão começando a escurecer. Portanto, assim como nós vigiamos os sinais que temos na pele, devemos vigiar os sinais que temos no olho. Por último,
Dormir com os olhos abertos. Esta foi uma dúvida também que me surgiu, porque há muitas crianças que dormem com os olhos abertos. Não é? Ou seja, uma coisa é aquele dormir com o olho aberto dinâmico, digamos assim. Às vezes acabou de adormecer, ainda as pálpebras não estão bem fechadas. E o que é normal é a nossa córnea, nós estamos a olhar em frente, não é? E quando nós fechamos o olho, as pálpebras vão fechar e o nosso olho faz isto, roda para cima. Nós, quando estamos a dormir, os nossos olhos estão virados para cima. Que é uma forma de nós protegermos a córnea, que é a parte transparente do olho através do qual vemos a íris, não é? Pronto. E a córnea fica escondida perante a pálpebra. Há crianças, pronto, é normal ter alguma abertura da fenda palpebral, desde que a córnea esteja protegida, não há problema nenhum. Não é assim tão frequente quanto isso, mas há crianças que dormem mesmo com os olhos abertos e com exposição da córnea. Isso o que é que leva? Pode levar... às vezes essas crianças também se associam a ter fotofobia, dificuldade com a luz, seja de manhã, o olho lacrimejante. Porquê? Porque se nós temos a córnea exposta, quieta, ao ar, não é? Sobretudo se dormirmos com ar condicionados e com o ar mais rarefeito em termos de umidade, aquela córnea que está exposta vai secar e vai criar feridas ali, que podem infectar e devem ser tratadas também. Portanto, as crianças que dormem com os olhos abertos, para além de nós percebermos qual é a dinâmica do porquê de dormir com os olhos abertos, podem necessitar de lubrificação, por exemplo, ocular. Portanto, isso é algo que deve ser partilhado com o médico oftalmologista ou até o médico pediatra, sim, não é? Pelos pais. Porque nós podemos prevenir situações mais desconfortáveis para aquela criança, como por ser úlceras de córnea, por exemplo. E crianças que se sentam muito próximo da televisão, Sr. Doutor, pode aqui também a maior parte delas é puxá-las, que é para trás e resolve-se o problema. Algumas delas porque se nós formos ver bem, que eu costumo explicar aos pais, quando nós temos televisões grandes, não é? Vemos muito pior assim ao perto do que vemos ali atrás, porque temos que andar a ver assim, não é? Pronto, acho que a maior parte das crianças chega-se por uma questão da dinâmica, da cor e do movimento, não é? Claro. Mas pode, de facto, pode estar por trás a justificar aquele quadro uma baixa de visão, não é? E precisar de óculos ou ser míope. Por exemplo, uma criança que está tudo bem com o seu rastreio aos 4 ou 5 anos não significa que aos 6 também esteja bem. Exatamente. E às vezes, lá está, às vezes não, as crianças vão-se sempre adaptando àquilo que têm. Quando as coisas começam, sobretudo quando as coisas começam assim muito devagarinho e tal, as pessoas vão-se chegando. Claro. E mesmo na escola é possível o professor não se aperceber dessa questão. E é aí que surgem muitas vezes os sinais, não é? De não conseguir ver para o quadro, ou não estar tão atento, pode mesmo ser perda de visão, a questão da atenção. Visão, mesmo nas crianças mais pequenas, também acontece, isso também é outro sinal, que é um sinal encapotado de alguma patologia, ou seja, de baixa de visão, que são crianças que são desatentas. Exatamente. Não quer dizer que todas as crianças desatentas tenham problema, mas devemos pensar nisto, crianças desatentas e pouco aventureiras, por exemplo, ou seja, que são crianças que, quando eu digo atentas, é que não se entretêm, uma pessoa está um bocadinho, estamos a falar de crianças mais pequenininhas, com 2 aninhos, por exemplo, têm um boneco para brincar, ligam um pouco àquele boneco, já estão com outro, porque não conseguem perceber pormenores daquele boneco que ficam e que não lhes despertam curiosidade. Capta a atenção, não é? Por Outra questão é estar, por exemplo, num parque e não ser muito aventureiro, porque não consegue medir bem as distâncias, não consegue perceber onde é que pode pôr os pés, não é? E às vezes vemos que não é assim tão incomum quanto isso, os pais dizerem: eu pensava que o meu miúdo era calmo e afinal é um diabo. Porque depois de começar a pôr os óculos, muda o comportamento porque está muito mais à vontade com aquilo que o rodeia. Sem dúvida, são dicas essenciais, Sr. Doutor. Muito obrigada pela sugestão deste tema e também pela sua presença. E agora, disponibilidade, vamos ouvir os nossos telespectadores. Portanto, pode aqui colocar questões relacionadas com este tema, neste contexto, mas outra dúvida que tenha e que diga respeito à especialidade da oftalmologia. Estamos também aqui deste lado para o ajudar a solucionar o seu problema, acima de tudo a tentar responder à sua questão. 22508-3297 é o número de telefone que pode marcar para se inscrever. Pode também enviar por escrito toda esta informação para o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Vamos fazer um curtíssimo intervalo. Até já.